conhece aqui, mas quando Cristo ele vai iniciar-se no seu ministério terreno, aproximadamente 3 anos e meio, Jesus ele veio com uma meta. Cristo ele veio com uma função, e qual era? Pregar a palavra de arrependimento, dizer que o reino de Deus era chegado. Porém, algumas pessoas vão ter dúvida daquilo a qual Cristo, se realmente ele era Messias, Filho de Deus. De tal forma que o mesmo agora vai ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Só que antes ele vai ser batizado no Jordão pelo seu primo João Batista, a qual mesmo vai virar para Cristo e vai dizer: eu não sou digno de batizar, não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Só que para que a profecia se cumprisse, Jesus agora ele desce ao Jordão, e quando mesmo é batizado, a Bíblia vai dizer que o céu vai se abrir, uma pomba vai descer, e Deus vai dizer: esse é meu filho amado, aleluia, e aqui se inicia, gente, o ministério de Cristo, porque agora ele vai para o deserto, e dentro do deserto ele é tentado por Satanás. A Bíblia vai nos informar que agora vai haver um diálogo de Cristo com Satanás. Ao mesmo vai virar para Cristo e vai dizer: se você se curvar diante de mim, tudo isso aqui será seu. Gente, Satanás vai levar Cristo para cima de um cenáculo e vai mostrar uma grande quantidade de terra, uma grande quantidade de lugares a qual Cristo podia ali reinar se dobrasse a Satanás. Ele vai virar para Satanás e vai dizer que todo o reino e todo o poder só pertence a Deus e a Ele é dado. A Bíblia vai dizer que depois de todo esse confronto aqui, Cristo ele sai vitorioso do deserto. E agora ele se inicia o seu ministério. E agora ele vai começar a formar os seus discípulos. Uma observação rápida aqui: se a gente olhar para dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que todos os 12 discípulos a qual Jesus vai convocar, todos tinham um defeito. Todos tinham uma imperfeição. É porque é simples. O mesmo vai dizer que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os que são sábios, ele veio para os loucos. E se agora a gente trocar de identidade aqui junto com esses discípulos, a gente vai entender que quando Cristo nos escolheu, nós também éramos loucos, nós também éramos loucos desse mundo. Já percebeu? Hoje você está aqui, é porque Cristo te chamou. Ele te trouxe, aleluia, da morte, te deu um banho de sangue, te lavou, te colocou um anel de honra no teu dedo, apagou o seu passado negro e disse: eu boto uma santana no meio de Cristo. É porque parece que o céu trabalha de forma diferente. É porque eu nunca vou querer ter aliança com alguém que não tem valor. Eu nunca vou querer ter contato com alguém que diante da sociedade não presta. Existe o ditado que diz: me diga com quem você anda, que eu direi com quem você é. Se eu andar com alguém que tem o costume de roubar, eu também vou ser chamado de ladrão. Só que o céu ele pensa de uma forma diferente. Cristo agora vai caminhando pela praia e ele vai ver um homem por nome Pedro. Quem era Pedro? Era alguém violento, arrogante, agressivo, parece até com a gente às vezes, algumas atitudes meio nervosas. E ele agora ele precisa pregoar. E Cristo vai dizer: Pedro, me empresta teu barco. A Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar dentro do barco de Pedro, e dentro disso aqui, dentro daquele cais, havia mais de 200 barcos. Jesus podia entrar em qualquer barco, mas ele vai entrar justamente no de Pedro. É porque o céu ele não erra de endereço. O céu ele sabe aonde ele precisa entrar em algumas embarcações para poder ter uma tratativa
falaram uma verdade, mas não fica chateado comigo não. Aquilo que o céu tem com você é diferente. Então não adianta tentar dar jeitinho para aquilo que o céu já deu a ordem. Ele vai dizer: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, será pescador de homens. Jesus agora começa a encontrar outros discípulos. E vai até Mateus. Vai encontrar outros discípulos e forma. E quem olha para Jesus diz: esse cara é louco, anda com pecador, come com pecador, se assenta com pecador, e ainda diz que é Messias, enviado de Deus. É porque assim, é que quando a gente entra dentro de um propósito com o céu, muitos vão olhar para a gente e duvidar daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. É porque mal sabia aqueles discípulos que aqueles homens estavam sendo moldados por dentro. É porque a gente acha que andar com Deus é muito fácil, não. É sobre festividade de varão. Então lá vai. Não adianta, louvado seja o nome do Senhor, chegar aqui e louvar. Não adianta chegar aqui e pregar se não há virtude de Cristo dentro. Vai apertar um pouco aqui. Aleluia, mas eu comecei a me inspirar. A Bíblia vai dizer que uma mulher vai olhar da sua sacada e vai dizer: marido, certamente aquele profeta é homem de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Será que por onde você anda, qual é o testemunho que você tem deixado? Livro de Hebreus vai contar a história de uma mulher que lá no livro, louvado seja o nome do Senhor, bem no início, vai dizer que ela guardou os homens de Deus dentro da sua casa, Raabe, a prostituta, para que não morresse entre os muros por causa dos guardas do Jericó. Lá no livro de Hebreus vai ser contada e lembrado a sua história. Lá vai o que você tem deixado no meio da sua caminhada. Aleluia, lembranças boas ou rastros, aleluia, de maus. É porque o que tem mais gente deixando por aí é rastro de mancha. Meu Deus, não é testemunha, marca de é mancha. Jesus vai dizer os seus discípulos seguirem a sua caminhada. Eles vão ser moldados, gente. É porque às vezes a gente não entende qual é o propósito de Deus para a nossa vida. É porque quando a gente fala de culto de varões, é até difícil. Eu fiquei me pensando: o que eu vou pregar? Porque, gente, é difícil pregar quando a gente não sabe sobre culto de varões. Verdade, é a primeira vez que eu prego no culto de varão. Aí eu posso pensar: será que o que eu vou falar vai ser um pouquinho deles difícil de digerir? Mas eu comecei a entender que quando eu estava aqui orando a Deus, Deus começou a me tratar dizendo: você vai falar aquilo que tudo que você passou na sua vida. Porque antes de começar a andar com Deus existe um tratamento. E qual é o tratamento? Louvado seja o nome do Senhor. O tratamento é: para de fazer as suas vontades e começa a fazer a vontade do Senhor. Personagens que eu mais gosto aqui nos discípulos é Pedro. Gente, agora eu começo a pegar. Quem era Pedro? Alguém carrancudo, alguém que não obedecia e tinha suas próprias regras. Vai chegar uma oportunidade na vida de Cristo, a qual o mesmo vai estar sentindo que a sua hora já era chegada. A Bíblia vai dizer que Jesus vai chamar os seus discípulos mais íntimos, vai subir o Monte das Oliveiras para orar. A Bíblia vai dizer que Judas, um dos seus discípulos, aquele que colocou a mão, aleluia, para trair a Cristo, vai ir até, aleluia, os principais dos fariseus para trair a Cristo. Preste atenção nisso daqui. A Bíblia vai dizer que quando os soldados chegam para pegar Jesus, o que Pedro faz é até uma boa ação, porém de forma errada. A Bíblia vai dizer que Pedro ele vai tirar a espada da bainha e vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. O que Pedro está fazendo aqui não é algo comum, gente. Pedro aqui
conosco, Ele vai pegar a orelha e vai recolocar no lugar. Eu aprendo uma coisa aqui, aleluia, que quando nós andamos com Deus, o nosso caráter ele é mudado de dentro para fora. Vou repetir isso aqui. Quando a gente anda com Deus, o nosso caráter é moldado de dentro para fora. Porque não adianta a gente mostrar aquilo que está por fora, se por dentro a gente está sepulcro caiado. Tudo que sai não presta, tudo que sai é profano, tudo que sai é de mau caráter. Deixa eu falar uma verdade aqui. A gente quer muitas vezes ter um costume de querer mudar alguém sem antes a gente ter sido mudado por ele. Aquela mulher vai dizer para Eliseu: marido, vamos abrir um cômodo da nossa casa, vamos fazer um quarto, vamos botar uma mesa, uma candeeira, uma cadeira e uma cama. Por quê? Porque aonde Eliseu passava, e quando Eliseu passava, ela via que realmente ele era um homem de Deus. Aleluia. Mas o que mais a gente vê por aí é encenação teatral. Os fariseus eram mestres disso, porque eles falavam, mas não faziam. Eles apontavam, mas julgavam. Aí Cristo vai dizer: não se engane com os fermentos dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles falam que são, mas não são. Eles falam que vão, mas não fazem. E o que tem muita gente por aí é fazendo igual o fariseu. É ensinação, é teatral, é colocar uma máscara e dizer: eu sou homem de Deus, quando Deus está dizendo: eu já te vi, e aquilo que você faz não conduz com a sua. Aí ele vai lá em Jeremias capítulo 18 falar do oleiro. Você já viu como o oleiro trabalha no vaso, gente? Existem alguns tipos de vaso que o oleiro pode trabalhar. Escute isso aqui. Primeiro, quando o oleiro escolhe o barro, ele começa a bater no barro. Por quê? Porque se ele moldar ou colocar o barro dentro do forno com as imperfeições dentro, o vaso explode. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a amassar o vaso. Já percebeu que quando Deus ele quer moldar o nosso caráter interior, a gente começa a receber alguns tapinhas do céu? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu quero te transformar num vaso de honra. Mas um vaso de honra primeiro tem que passar na mão do oleiro. E o oleiro ele aperta de um lado, ele bate de outro. Para quê? Para tirar aquilo que não presta de dentro de você e deixar só aquilo que o agrada. Segura o glória aqui. É porque o tratamento não acaba assim, não. Depois que ele bate no vaso, na argila, depois que ele bate no barro, o oleiro vai pegar ele agora e vai começar a apertar. Para quê? Para que todo o ar que está dentro saia para o lado de fora. Já percebeu isso aqui? Que quando Cristo vai chamar Pedro, a primeira coisa a fazer é tirar a altivez de dentro dele. É porque tem coisas que estão dentro da gente que, se Deus não transformar, aleluia, o nosso caráter não é moldado. Aleluia. Pedro se torna um vaso na mão de Cristo. 3 anos andando por Cristo. Mas parece que tudo que ele aprendeu, ele não conseguiu reproduzir. Quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, ele está cortando o sonho de alguém. Deixa eu entregar uma profecia rápido aqui. Eu sei que no meio da nossa caminhada sempre vai surgir alguns cortadores de orelhas.
tentando cortar os planos de Deus na nossa vida, tentando impedir aquilo que o céu tem sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas existe uma palavra na Bíblia que está escrito assim: o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. É uma palavra de Deus essa noite aqui para a tua vida. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Vou repetir isso aqui. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. A promessa de Deus ainda está de pé na sua vida. A promessa de Deus ainda está de pé na sua casa. A promessa não caducou não, meu filho. Eu sei que está demorando para acontecer. Eu sei que está demorando para chegar. Mas Deus está dizendo: eu só estou te preparando. Aleluia, para aquilo que já está pronto. Porque se tiver agora, você perde. Se Deus não preparar a gente primeiro aquilo que Ele dá na nossa mão, a gente perde. Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Aguenta só mais um pouquinho, porque aquilo que é teu já está pronto, aquilo que é teu já está pronto, aquilo que é teu já está pronto, aquilo que é teu já está pronto. Jesus agora ele é levado. Pedro agora, gente, vai passar para a sua maior dificuldade. Por quê? Ele vai estar sentado no meio de uma fogueira e vão passar algumas pessoas dizer: você andava com Cristo, você se veste como Ele, você fala como Ele, porque assim, quem tem um caráter moldado pelo céu, aleluia, tem características do céu. Só que Pedro vai dizer: eu não. Eu nunca vi. Eu nem tenho telefone, no WhatsApp, no Instagram. Conheço. Coisa linda. Quer dizer aqui, o maior problema é largar as coisas de Deus por causa da dificuldade aparente. Você sabe o que é olhar para as promessas de Deus com um olhar pessimista? Coisa linda. O que é o olhar? Está simples. Será? Talvez. Será que eu alcanço? Será que eu consigo? Pedro ele tinha clareza daquilo que Deus tinha na vida dele. Pedro tinha clareza do chamado que Cristo ortonou ao mesmo. Porém, o medo vai o impedir de continuar seguindo, porque Cristo agora está preso. Deixa eu falar uma grande verdade aqui. No meio de toda a tribulação que se apresenta sobre a nossa casa, no meio de toda a dificuldade que se levanta diante da nossa vida, não pare. Diante de tudo que se levanta, resista. Diante de tudo que aconteça, persevere. Porque eu aprendi uma coisa com Abraão, aleluia, que a nossa vida todo dia ela é testada, que a nossa vida todo dia ela é aprovada. E Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro agora é visto por aquelas pessoas, ele vai negar a Cristo. E vai se cumprir aquilo que Cristo disse: quando o galo cantar, por 3 vezes você me negará. O que vai entrar na vida de Pedro agora me machuca. Por quê? Porque aquele que andava com Cristo, aquele que andava com Cristo, aquele que seguiu a Cristo, agora vai estar com o seu íntimo machucado, vai estar com o seu íntimo ferido. Gente, esse é o plano do inferno na nossa vida. É cortar as ligações que a gente tem com o céu, para poder impedir daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Deixa eu te dar um grande exemplo aqui. A Bíblia vai dizer que Elias era o profeta que fez o fogo descer do céu. Mas por causa das ameaças de Jezabel, ele corre e foge para o deserto. Antes de entrar no deserto, ele despede o seu companheiro e entra no deserto sozinho e pede a morte. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que o cordão de 10 dobras é mais difícil de se arrebentar. Escute isso aqui.
Só que para o cordão não se arrebentar, um tem que estar segurando de um lado e o outro de outro. Mas o problema é quando não tem ninguém para segurar. Aí olha o que Pedro vai dizer. Satanás, ele brama como leão, procurando a quem ele possa tragar. E eu entendi isso aqui porque o leão, quando ele vai para a selva caçar, ele ruge no meio da manada e todo mundo se dispersa. Só que no meio da manada tem animal doente, tem animal com a pata quebrada, tem animal debilitado. Já percebeu que quando o gigante ele se levanta e ruge no meio da igreja, sempre tem alguém um pouquinho mais fraco? E esse é o plano do inferno na nossa vida, é gritar dentro da nossa casa, aleluia, para que a gente venha largar quem está lá dentro. Só que você é coluna, e coluna permanece de pé, coluna permanece de pé, mas você não entende, velho. Eu estou rachado, coluna rachada também permanece de pé. Você é a coluna da tua casa. Se você parar, tua casa cai. Se você parar, tua família cai. Se você parar, tem gente que precisa de você. Não pare de orar. Continue com seu joelho dobrado. Que enquanto a coluna estiver de pé, Satanás não entra, não destrói família, não destrói casamento. As portas do inferno não prevalecem. Ele tentou rachar aquilo que Pedro tinha ganhado de Cristo. E o inferno ele sempre vai tentar colocar dúvida no nosso coração. Você lembra quando Cristo foi para o deserto e Satanás vai dizer, se tu és. Só que no batismo, Deus disse, ele é. Aquilo que Deus tem na tua vida contigo, não deixe ninguém te dar dúvida daquilo que você tem de Deus. O diabo ele sabe que se você permanecer, a bomba que você vai se tornar. Você já percebeu que às vezes a gente toma banho, coloca a nossa melhor roupa, mas é difícil entrar num culto como esse? É porque num culto como esse, o plano do inferno é tentar impedir as bênçãos de Deus vir sobre a nossa vida. E o sentimento que o inferno coloca no nosso coração sempre é o mesmo. Você vai levantar a mão para adorar? Você está todo quebrado, rapaz. Tem certeza que você vai abrir a boca para adorar? Tu estava pecando ontem. Tem certeza que você vai saltar dessa cadeira? Você está todo errado, mas eu tenho uma palavra de Deus essa noite para a vida de alguém aqui. Levanta a mão se tu pode receber essa profecia. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E Jesus jogou os seus pecados no mar do esquecimento. E nova criatura em Cristo. O inferno não tem poder de abalar a sua estrutura. O inferno não tem poder de abalar aquilo que o céu tem sobre a sua vida. Jesus agora é levado pela via dolorosa. Jesus é crucificado, gente. Capítulo que nós lemos aqui. Pedro ele vai desistir da chamada que Cristo o entregou. Coisa linda, gente. Para quem era pescador de peixe se tornou pescador de homem, vai largar a chamada, vai largar a responsabilidade, vai voltar a pescar peixe. Não abandone aquilo que Deus colocou na sua mão. Aleluia. Quem lembra aqui? Quando Isaac ele vai cavar, desentulhar alguns poços. E agora aqueles homens vão entulhar ele novamente. Só que olha a atitude de Isaac. Você quer ficar no poço? Então fica. Eu cavo outro. Por quê? Porque quem sabe a autoridade da chamada que tem não se preocupa com o poço porque tem a ferramenta. Eita glória, aleluia!
sabe a forma certa de guerrear. Pedro abandona tudo. Só que Jesus, ele aparece. E ele fala: cadê Pedro? Gente, de todos os discípulos aqui, Pedro é aquele que tinha uma autoridade. Porque o mesmo Jesus disse: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro não era uma pessoa comum, Pedro tinha algo mais do céu. Só que mesmo ele tendo algo a mais, ele vai desistir da sua chama. Ele vai abandonar aquilo que o céu tinha para a vida dele. E o que mais a gente vê na nossa trajetória é alguém que começou com a gente, louvor com a gente, subiu um monte com a gente, mas não permaneceu. É porque não é como se inicia, mas sim como se termina. Você já viu um corredor? Um atleta, quando ele se prepara para correr, ele leva anos de dedicação. Porque ele sabe que com um tombo que ele cair, para se levantar e recompor a posição é difícil. O que mais a gente encontra é a gente correndo demais. E não preocupado com os obstáculos que se encontram no caminho. Tem gente correndo acelerado demais e não está se preocupando com os problemas que acontecem no meio da caminhada. Deixa eu dizer uma palavra de Deus aqui para a vida de alguém. Cuidado com os obstáculos que se apresentam mediante a você. Vão se levantar coisas que é para tentar fechar os seus olhos para o projeto de Deus. Vão se levantar coisas, convites, pessoas para impedir de você cruzar a linha de chegada. Jesus vai dizer: Pedro, quando Pedro percebe que era Cristo, qual é a atitude dele? É pegar a túnica e se lançar no mar, porque ele estava nu. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente fica descredibilizado com aquilo que o céu tem para a nossa vida, a gente volta a cair nos mesmos erros de antes. Mesmo com a morte de Cristo, gente. E mesmo Pedro era para permanecer da forma que ele estava. Só que por causa das provas e das lutas que alcançaram a vida de Pedro, vai fazer Pedro esquecer da chamada que ele tinha. Vai fazer Pedro esquecer da trajetória que ele ia. Pedro vai voltar para a sua vergonha. Pedro vai se lançar no mar por causa da vergonha. E Cristo vai dizer: Pedro, vem cá. Quando eu te escolhi, eu sabia quem era você por dentro. Quando eu te escolhi, eu sabia que você te escolheu. Porque escolhido não tem poder de escolher. Aí olha para dentro de você, cheio de erro, cheio de pecado, cheio de falha. Sempre tem alguém apontando, sempre tem alguém falando algo, mas mesmo assim você está aqui. Mas mesmo assim o céu te escolheu. É porque Deus, ele não se preocupa com quem você é, mas sim com quem você vai se tornar. Deus sabe que aí dentro de você tem um potencial para se destravar. Aleluia. E mesmo que você esteja no barco querendo voltar para a antiga vida, Deus está dizendo: eu ainda te tenho como Pedro. Eu ainda te tenho como Pedro. Eu ainda te tenho como Pedro. Escolhe de Pedro. Que o inferno venha apagar a identidade de discípulo que existe em você.
uma marca do céu em você. Você lembra de Daniel na Babilônia? Eles vão virar para ele e vão dizer: a partir de hoje eu troco o seu nome. A partir de hoje você vai comer manjar do rei. Por quê? Porque a sua identidade vai ser trocada. Mas mal sabe o inferno essa noite aqui, que quem te comprou foi por preço de sangue. Não foi por bola nem por euro, foi preço de sangue. Você tem a marca de Cristo no seu interior. A sua identidade é o céu. Segura na mão desse irmão no seu lado, eu já termino. Glória! Eu só quero orar nessa noite por essa família. Mas você vai orar por quem está no seu lado. Porque a gente não sabe a vida de quem entrou nessa casa. Aleluia! Às vezes a gente está bem vestido, bem perfumado, mas a gente não sabe a luta que se passa dentro do interior da pessoa que está no nosso tempo. Muitas das vezes tem um Pedro aí querendo pular do mar. Só que você hoje vai ser o discípulo que não vai deixar ele se afogar. Feche teus olhos que eu vou orar pela tua vida. Deus, amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor da luta. Essa noite nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha segurar a mão desse Pedro essa noite, Deus, para que ele não possa largar aquilo a qual o Senhor já determinou. Mesmo que as lutas se levantem, Senhor, que este Pedro venha permanecer firme dentro da embarcação. Porque o Senhor o chamou, Senhor, essa noite